Se o sol se põe lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. se alguém que você ama Me sorrir, compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. se honestamente o seu pão você ganhou, E alcançou seu alvo sem mentir. Se Jesus esteve todo o tempo com você e a sua meiga voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. se alguém que você ama E sorrir, compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama me sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça a Jesus pelo seu viver. Graças a paz, meus irmãos, e é muito bom, é uma alegria, né, estarmos de volta falando com você, chegando aí na sua casa, chegando na sua família, no seu aconchego familiar, chegando em você que está sozinha ou que está sozinho e nos encontrarmos, né, virtualmente na presença do nosso Deus para juntos louvarmos e engrandecermos o seu nome e assim na presença do Senhor celebrarmos, né? Celebrarmos novamente na comunhão do louvor a Deus, nosso Pai, celebrarmos a memória de Jesus Cristo, nosso Senhor, e celebrarmos também sobre o sopro do Espírito Santo que faz coisas novas em cada um de nós, a cada novo amanhecer. E essas coisas novas em nós, em cada dia, a cada domingo, a cada encontro, suscita em nós, né, sentimentos, suscita em nós motivos de gratidão a Deus, nos inspira súplicas, nos inspira orações, nos traz lágrimas aos nossos olhos e também sopra em nós um sorriso novo no rosto. E nós sabemos que tudo isso é feito pela ação do Espírito Santo em nós, por nós e sobre nós. Então é uma alegria sempre, né, estarmos juntos mais uma vez, celebrando
virtualmente a esse nosso Deus. Esse momento feliz, porque podemos agradecer ao Senhor por mais uma semana que passou. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo unidos pelo mesmo propósito. E nos alegramos, porque já no primeiro dia da semana, nos reunimos no nome de Jesus. E Ele mesmo prometeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Estamos distantes fisicamente, mas estamos reunidos no nome de Jesus. Amém. Nós iremos orar, nos colocar assim diante do nosso Deus, pedindo, a sua direção, pedindo a sua contínua bênção sobre as nossas vidas. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas, pelo teu cuidado, Senhor, com o nosso lar, com as nossas famílias, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos sentir, Senhor, o teu mover ao nosso redor, o teu mover, Senhor, nos nossos amigos, nos nossos familiares, nos nossos irmãos. E nós te agradecemos, ó Deus, porque tu tens sido muito bondoso, tu tens sido misericordioso, Senhor, e a tua graça, Senhor, tem se renovado nas nossas vidas em cada novo amanhecer. Amém, Pai. Pai eterno, fica conosco neste culto, se faz presente, ó Deus, cada dia nas nossas vidas e nos transforma, Senhor, para o louvor da tua glória. Amém. E nos ajuda, ó Deus, a caminharmos, Senhor, para vivermos plenamente a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de no Jesus, nome do teu Pai. Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos diante de ti, neste momento. Amém. 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 Primeiro, Salmos 95, versículo 6, nos convida a adorarmos ao nosso Deus. Nós estaremos lendo, Salmo 95, versículo 6. Eu vou transmitir aqui para a gente o texto, e aí diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Amém. Então, que você possa, nesse momento, se prostrar diante do Senhor, se ajoelhar diante do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Louvemos com os nossos irmãos Edivaneide e Eduardo. Que Deus nos abençoe. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante
do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Estará sentado num trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sentado num trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
poderoso Deus, minha alma anseia por ti. É sempre uma alegria, né? Nós celebrarmos a Deus com os nossos irmãos, Eduardo e irmã Edvaneide. É uma alegria louvarmos a Deus com você, que já está aí nos acompanhando, né? Nós percebemos já a presença dos nossos irmãos conosco, louvando ao nosso Deus, e é uma alegria misturada com um certo lamento, né? E o lamento, ele faz parte da nossa devoção. Nosso lamento é porque nós estamos aqui sozinhos e vocês cada um na sua casa, essa presença que é virtualmente, mas que não é da mesma forma que a presença física. O lamento por não ouvirmos o barulho das crianças, né? Correndo no templo, conversando, indo beber água, indo no banheiro. Então é um lamento também pelas 50 mil vidas que se perderam essa semana, nesses dias, né? Essa semana nós chegamos a esse patamar de mais de 50 mil pessoas que perderam suas vidas, e nós nos despedimos, né? Desses nossos irmãos, dessas nossas irmãs brasileiras e brasileiros, né? Daqui do nosso país. E nós não podemos deixar, né, de expressar a nossa súplica a Deus e, ao mesmo tempo, pedir ao nosso Deus o consolo por essas famílias que estão enlutadas, muitas famílias que perderam 2, 3 membros da família, famílias que estão aflitas com os seus familiares em hospitais. E aí nós precisamos, né, pedir ao Espírito Santo que ele venha soprar na vida dessas famílias, que ele venha alcançar essas famílias, que ele possa abraçar essas famílias com misericórdia, com graça, e assim eles possam ser alcançados, né, pelo amor de Deus, serem alcançados pela misericórdia de Deus, e também pedir a misericórdia do nosso Deus sobre as nossas vidas, sobre nós, né, sobre a sua vida. Os que sobrevivemos ainda, né, estamos nessa luta, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, mas que Deus visite as famílias enlutadas, nossos irmãos e nossas irmãs que perderam, né, parentes nesse momento. A primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo de Coríntios, né, diz no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, o texto aí diz que Deus é o Deus de toda consolação. Então, nós vamos clamar a esse Deus de toda consolação, que Ele esteja consolando essas famílias, né, enlutadas, e fortalecendo as famílias que estão aflitas nesse momento. Nós iremos, assim, nos colocar diante de Deus em oração, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia do povo brasileiro e que Ele possa abreviar esses tempos. Oramos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é o único digno de ser engrandecido.
mas nós queremos agradecer pelo teu consolo, que tem sido constante. Nós precisamos nos voltar para ti, porque somente em contato com o Senhor, somente desfrutando da tua intimidade, receberemos o consolo que necessitamos para continuar a caminhada, e muito mais do que isso, seremos também fortalecidos ao ponto de consolarmos a outros. Amém. Nós queremos interceder neste momento, Senhor, pelas famílias que nem conhecemos. São tantas. Nesta semana, a junção de todo esse período já ultrapassa o número de 50 mil. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia dessas famílias que nem conseguiram se despedir direito dos seus entes queridos neste momento de despedida final. Nem puderam velar direito os seus entes queridos. Pedimos a Deus que o Senhor console a essas vidas e console de uma maneira que só o Senhor sabe, que só o Senhor pode, pela ação do teu Santo Espírito, que é consolador. Ao mesmo tempo, meu Pai, nós queremos te pedir o encorajamento necessário para continuarmos a caminhada. Visita nesta hora, meu Pai, a cada família, visita a cada pessoa que tem estado ansiosa nesses dias, renove as forças, encoraje-as, ó Deus, conforme a orientação da Tua Palavra, para que todos nós, Senhor, possamos nos sentir fortalecidos pela Tua presença em nossas vidas. Amém. Pedimos neste momento, Pai, por cada irmão, por cada irmã que estão juntamente conosco, apesar de estarem nas suas casas, mas estão juntamente conosco virtualmente. Toma nas Tuas mãos a cada um e a cada uma. Abençoe poderosamente, Senhor. Esconda a cada um e a cada uma atrás da Tua cruz. Pedimos, Jesus, que o Senhor, de igual modo, abençoe e fale poderosamente ao coração de outros que nos assistirão em algum momento posterior. Amém. Visita cada família, amém. Encoraje a cada família, renove a esperança de cada família, amém. Porque cremos que a Tua presença nas nossas vidas nos encoraja para continuar vivendo. Amém. Nós te oramos, meu Pai, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Nós iremos louvar ao nosso Deus, e aí neste momento o Grupo Som de Paz traz uma mensagem de esperança para a gente, né? E eles cantam para a gente: a minha esperança está no Senhor. Que você possa continuar firme na sua esperança e que a sua esperança não venha jamais ser abalada, porque esperar no Senhor, né? O Senhor, ele é fiel. Então, que você possa continuar firme e você possa cantar aí, juntamente com o Grupo Som de Paz, e com convicção e com a certeza, né, de permanecer fiel nessa esperança no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, a minha esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero erguer minha
minha voz em louvor e A minha cantar. esperança está no Senhor. De dia e noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham tremor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha Esperança está no Senhor. no Senhor. Está no Senhor. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça presente em cada coração. O texto que escolhemos para refletir nessa noite se encontra registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos de 25 ao 34. Esses dias têm sido marcados por muitos questionamentos, por muitas inquietações e, inevitavelmente, a ansiedade é uma das palavras mais mencionadas nas conversas acerca dos nossos dias. O que fazer quando acabar a pandemia? Como lidar com esses dias de pandemia? São perguntas que vão criando inquietação nas pessoas. E quando olhamos para os ensinamentos de Jesus, fica claro que Jesus nos orienta acerca da ansiedade. Procuramos respostas bíblicas para determinados questionamentos e nem sempre alguns dos nossos questionamentos têm um tratamento direto nas Escrituras. Porém, o tema desta noite está relacionado diretamente com as orientações de Jesus. A palavra ansiedade tem sido uma das palavras muito mencionada nesses dias. O que Jesus tem a nos dizer sobre esta palavra? A nossa reflexão desta noite é uma reflexão baseada nos ensinamentos do próprio Jesus. Abri o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, é ouvir o próprio Jesus nos orientando, nos dando uma direção prática, conselhos bem objetivos de como lidarmos com a ansiedade. Então, como é que podemos vencer a ansiedade? Quais as orientações de Jesus para esta pergunta? Quando lemos Mateus, capítulo 6, descobrimos que Jesus tratou de forma muito específica sobre este assunto. Para vencer a ansiedade, precisamos estruturar as nossas prioridades. O versículo de número 25 fica registrado como palavra de Jesus e ele disse: "Por isso vos digo, não fiquei ansiosos quanto à vossa vida, com o que comer ou com o que beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir.
Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Por que é tão importante definir as prioridades? Porque são exatamente a partir dessas prioridades que desenvolveremos uma ansiedade ou, de alguma forma, coibiremos esta mesma ansiedade. Duas questões estão neste versículo de número 25. A questão da comida e bebida e a questão da vestimenta. Jesus nos desafia a perceber o que é mais importante. Jesus nos propõe a olharmos a nossa realidade, a refletirmos sobre a nossa vida e a percebermos que a vida é mais do que comer e beber. É mais do que vestuários. Da maneira que Jesus fala aqui, ele não está falando da ausência do alimento, da vestimenta. Ele está falando da preocupação exagerada com a possibilidade de não ter essas coisas. Eu sei que, diante dos questionamentos, das notícias, das incertezas dos nossos dias, surgem muitas interrogações, mas Jesus está propondo a cada um de nós a não ficarmos ansiosos quanto ao que comer, beber ou vestir. Vi, mês passado, um momento de entrevistas na rua e uma pessoa, ao ser abordada pela repórter, respondeu que estava muito ansiosa, aguardando a abertura dos shoppings e das lojas. E ela estava muito ansiosa para poder voltar a comprar vestimentas e calçados. Outra estava muito ansiosa que se abrisse logo o salão de beleza, para que ela pudesse voltar à sua rotina. E aí, quando eu fui ouvindo aquelas respostas, fiquei pensativo, porque nenhuma das respostas falavam de necessidades básicas. Todas elas falavam de desejos, muito mais marcado pela preocupação com a estética, com a questão da aparência, muito mais preocupada com a aquisição de vestimentas, de calçados, quando, na verdade, as pessoas que estavam sendo entrevistadas não estão ou não estavam demonstrando necessidades básicas da sua sobrevivência. Elas estavam ansiosas por questões que não são as mais importantes. Durante esse momento de pandemia, o mais importante é cuidar da vida. Ora, as pessoas que estão criando aglomerações para adquirir alguma coisa, alguma vestimenta, algum sapato, estão pondo em risco a própria vida, porque o vírus ainda está em uma circulação intensa no nosso país. Basta dizer que esses últimos dias, lamentavelmente, tem crescido
o número de pessoas infectadas. Tem crescido o número de pessoas que têm perdido a própria vida. E esse texto faz todo sentido, porque Jesus disse que a vida vale mais do que as vestimentas. Então, as pessoas que causam aglomerações em busca de vestimentas, de calçados novos, não estão valorizando a vida. Estão muito mais preocupadas com uma vestimenta nova que pode nem ser utilizada. Assim como pessoas que têm aproveitado datas comemorativas para fazer grandes compras de alimentos tradicionais, não necessariamente por necessidades, repito, mas aglomerações que foram geradas em datas comemorativas durante esse primeiro semestre, sem uma necessidade real. Como lidar com isso? Se olharmos para o ensinamento de Jesus, então não deveríamos fazer aglomerações perto de datas comemorativas em busca de comidas típicas, por exemplo, em busca de uma roupa nova, porque essas coisas não são mais importantes do que a vida. O mais importante nesse período de pandemia é cuidarmos da nossa vida. Quando tudo isso passar, até poderemos sim realizar determinados desejos, mas ficar ansiosos, perdendo a paz por conta disso, a orientação de Jesus é contrária. Defina as suas prioridades. Perceba que a vida é mais importante do que o alimento. E aí você vai tomar alguns cuidados, mesmo quando for adquirir os seus mantimentos. Perceba que o seu corpo é mais importante do que as vestimentas. E talvez você nem saia de casa para comprar uma vestimenta nova durante esses dias. Porque o que temos, possivelmente, supre a nossa necessidade. Mas se tiver uma necessidade real, tome cuidado com a vida. E lembre do que Jesus está dizendo. A sua vida vale mais do que o alimento. A sua vida vale mais do que as vestimentas. Não fique ansiosos por essas coisas. Valorize a sua vida. Para vencer a ansiedade, observe os cuidados de Deus. Os versículos seguintes nos colocam diante de um desafio de observar como Deus cuida. E ainda que você tenha algumas provisões sendo diminuídas, ainda que você tenha alguns cálculos que causam uma certa preocupação, Jesus lhe convida e me convida a observar os cuidados de Deus. Versículo 26 e 27, ele nos diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tende muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à duração da sua vida? Uma outra versão diz, ou um côvado à sua estatura. E que vale a pena ficar ansioso, desesperado com o que vai acontecer, se não temos o domínio sobre as nossas próprias vidas. O convite de Jesus
é que olhemos para Deus. E olhemos para Deus, para o cuidado de Deus, observando as aves que não plantam, que não colhem, que não faz cálculo para o dia de amanhã, mas que ainda assim tem o seu sustento vindo de Deus. Jesus coloca que mesmo diante da iminência da falta de alguma coisa, devemos observar os pássaros e perceber o cuidado de Deus. Isso é fé diante das inquietações da vida, e eu coloco inquietações reais. Ainda assim, Jesus nos convida a observar o cuidado de Deus. E ele continua dizendo que não devemos andar ansiosos quanto à vestimenta, que já foi tratado antes, mas ele nos convida a olhar para os lírios do campo. Como os lírios do campo crescem, e eles também não trabalham e nem tecem. E Jesus disse que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como nenhum deles. Às vezes ficamos inquietos com aquilo que queremos tanto, mas Jesus diz que as coisas simples do dia a dia é que valem a pena. O nosso corpo vale mais do que as vestimentas. A nossa vida vale mais do que o alimento. E não devemos andar ansiosos, devemos sim observar que Deus cuida das aves, dando alimento, e que Deus cuida dos lírios, dos campos, dando o crescimento. Nós precisamos crer na provisão do Senhor. Devemos nos organizar, devemos nos planejar, nós precisamos crer que Deus continua cuidando de nós. Pode até ser que neste momento você esteja fazendo alguns cálculos. Se planeje, se organize, mas não fique ansioso, não fique desesperado, não perca a sua paz diante daquilo que você não pode resolver. Observe o cuidado de Deus. É o que Jesus propõe. Em terceiro lugar, para vencer a ansiedade, não se preocupe com o amanhã. Versículo de número 34, Jesus coloca de maneira muito prática. Não vos inquieteis, pois, com o dia da manhã, porque o dia do amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Uma outra versão diz, basta cada dia o seu mal. Por que não devemos estar tão preocupados com o amanhã? O próprio Jesus já falou antes, nos textos que li, que nós não podemos fazer nada. Não podemos acrescentar um dia a mais à nossa vida. Não podemos acrescentar nada na nossa estatura. Todas essas coisas sempre estiveram debaixo do controle e da soberania de Deus. Então não devemos ficar inquietos com o dia do amanhã. Não devemos estar desesperados com o que poderá acontecer. Precisamos colocar tudo isso diante do Senhor. Paulo entendeu essa proposta de Jesus e quando escreveu aos Filipenses, orientou aqueles irmãos a fazerem exatamente o que o Senhor Jesus propôs.
E os versículos 6 e 7 do capítulo 4 da carta aos Filipenses nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso! Ao invés de estarmos preocupados com o que poderá nos acontecer amanhã, Paulo diz que devemos nos colocar diante do Senhor. Ao invés de estarmos ansiosos quanto ao que poderá nos acontecer, devemos fazer as nossas necessidades conhecidas diante do nosso Deus. Como devemos fazer isso? Por meio da oração, por meio da súplica. E devemos fazer isso com ação de graças, reconhecendo a grandeza e o cuidado de Deus. Quais são as suas necessidades? Coloque diante de Deus. Mas depois de tantas notícias ruins, coloque diante de Deus as suas necessidades e agradeça porque você está vivo. Eu preciso colocar as minhas necessidades diante de Deus, mas também preciso agradecer, porque apesar de tudo o que está acontecendo nos nossos dias, eu ainda estou respirando. Louvado e glorificado seja Deus, que durante todo esse tempo preservou a sua vida, preservou a minha vida. Coloque diante dele os seus problemas, coloque diante dele as suas dificuldades, mas faça isso com ação de graça. Se recebeu alguma bênção nesses dias, se coloque em oração diante de Deus com um coração agradecido. E haverá algo maravilhoso. O versículo de número 7 diz que se assim agirmos, a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Se assim agirmos, a ansiedade será vencida, porque aprenderemos a confiar no Senhor e deixaremos de estar tão preocupados com o que poderá nos acontecer. Pedro assume uma postura semelhante à de Paulo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, versículos 6 e 7, ele diz: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. É tempo de confiarmos no Senhor. É tempo de lançarmos as nossas ansiedades diante do Senhor e aguardar a sua provisão, aguardar o seu cuidado, esperar que a paz dele, que excede todo entendimento, preencha os nossos corações, que as nossas mentes estejam em Cristo, para que a ansiedade não prevaleça contra nós. O versículo de número 33 nos ensina que para vencer a ansiedade, precisamos crer na soberania de Deus. Ele diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É momento de buscar o Senhor em oração, conforme o próprio Paulo nos ensina, conforme Pedro também
nos orienta. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é entender que Deus tem a prioridade na minha e na sua vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é entender que o meu compromisso com Deus, a minha confiança em Deus, precisa ser maior do que as minhas possíveis necessidades. Colocar Deus em primeiro lugar é entender que Deus é mais importante, inclusive, do que o alimento, do que as vestimentas, do que a minha própria vida. Quando observamos a orientação de Jesus acerca do primeiro lugar, descobrimos que tudo, indistintamente, precisa estar em segundo plano, porque o primeiro lugar pertence a Deus. Nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, precisamos cuidar bem das nossas necessidades, mas precisamos, antes de tudo, colocar todas essas questões diante de Deus. E nesses dias somos desafiados a nos relacionar uns com os outros, não que antes não fosse. Somos desafiados sempre a viver em comunhão, a viver em unidade, mas ainda assim, a nossa comunhão no ambiente familiar, tão necessária para o nosso crescimento, nem mesmo ela pode tomar o lugar de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar é entender que Ele tem todo o poder, toda a autoridade, não só sobre os céus e sobre a terra, mas sobre tudo o que há nos céus e na terra, inclusive sobre a minha e a sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar é entender a proposta feita pelo próprio Jesus, dizendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esses foram os 2 mandamentos que Jesus mencionou, e da maneira como Jesus lidou com aquele questionamento, ele resumiu basicamente toda a lei, ou pelo menos os 10 mandamentos propostos, porque os 4 primeiros falam dessa relação que devemos ter com Deus, e os outros 6 mandamentos falam do relacionamento que devemos desenvolver um para com o outro. E da maneira que Jesus colocou, ele disse que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nessa dimensão do amor de Deus, do compromisso que firmamos com Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é entender que Deus deve estar antes de tudo e acima de todos. Devemos perceber que no reino de Deus, que não é nem comida e nem bebida, o reino de Deus que se manifesta a partir da alegria e da paz que há no Espírito, nos convida a um relacionamento totalmente diferente do que tem sido proposto. Não é uma luta travada pelas coisas, pelas questões materiais. Para nós cristãos, o primeiro lugar deve estar voltado para o Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, o capítulo 14, o versículo 17, ele diz: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O grande problema da ansiedade, fruto das preocupações com as questões materiais, é que ela, de alguma forma, interfere na nossa vida espiritual. As pessoas que estão extremamente preocupadas com as coisas
materiais, vão colocando em primeiro lugar comer, beber e vestir, vão tendo dificuldade em parar para buscar a Deus em primeiro lugar. E Paulo nos ensina algo semelhante ao que Jesus tratou nesse capítulo de número 6. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, na perspectiva de Jesus, da maneira como tudo está relatado em Mateus 6, de 25 ao 34, é resumido pelo apóstolo Paulo no capítulo 14, no versículo 17. Ele diz que o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Devemos olhar para esses ensinamentos e confiar no Senhor. Fazer conhecidas diante do Senhor todas as nossas necessidades. Mas ao colocarmos as nossas necessidades diante do Senhor, estejam elas relacionadas com comida, bebidas ou vestimentas, devemos nos alegrar pelo entendimento de que o nosso Deus é um Deus soberano, que não perde o controle sobre nada. E que se colocarmos diante dele, se colocarmos as nossas necessidades como as Escrituras nos ensinam, a paz de Deus, que excede todo entendimento, dominará o nosso ser. Eu vou reler, para concluir a nossa reflexão dessa ocasião, o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Creia nessa palavra. Medite nessa palavra. Guarde essa orientação no seu coração, para que a ansiedade seja superada e a paz de Cristo domine todo o seu ser. E a paz de Cristo, que é fruto dessa intimidade com o Senhor, promova a alegria do Espírito Santo na minha e na sua vida. Que Deus continue nos abençoando, continue nos fortalecendo para vivermos em conformidade com a sua palavra. Amém. Que Deus possa abençoar, né, a explanação da palavra e que essa explanação possa encontrar um lugar, né, especial nas nossas vidas. A ansiedade, ela tem feito parte da vida de tantas pessoas e que, se você tem estado ansioso, que a palavra de Deus ela possa vir de encontro ao seu coração neste momento e que você possa ser inundado e transformado pela palavra de Deus. No domingo passado, foi o segundo domingo de junho, e no segundo domingo de junho, as igrejas batistas elas têm por prática comemorarem o Dia do Pastor. E havia toda uma homenagem, né, preparada pelos irmãos, coordenada pela nossa educadora religiosa, a irmã Lília. E não foi possível a transmissão porque a nossa internet falhou no momento do culto, e aí
foi gravado o culto, mas aí nós decidimos que iríamos deixar para postar essa homenagem hoje, para que todos os irmãos pudessem participar e verem, né? E o texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, diz assim: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então, quem nos dá pastores é Deus, né? É Deus que nos dá os pastores, e Ele dá pastores de acordo com o coração dele, porque Ele sabe das nossas necessidades. E pastores que vão nos apacentar com ciência e com inteligência. Então, nesse momento, nós iremos prestigiar essa homenagem que os nossos irmãos fizeram com tanto carinho para o nosso pastor, tá bom? Então, participe aí você também. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Graças pais, queridos irmãos, dia saudoso, mas também dia festivo. E hoje nós queremos agradecer ao nosso Deus pela vida do nosso pastor. Segundo domingo de junho, todos os batistas estão celebrando o dia do servo de Deus enviado para conduzir o rebanho do Senhor, o pastor. Então hoje eu quero deixar para a meditação do nosso pastor, Josué, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. O verso 9 da palavra de Deus diz assim: Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E o desejo apenas é um, que o Senhor continue guiando seus passos e que o Senhor continue confiando em Deus, meditando dia e noite em sua palavra e obedecendo fielmente a lei do Senhor, conduzindo assim o seu rebanho com coragem e com força. Os dias não são fáceis, os dias são difíceis, mas cremos que o Senhor irá lhe fortalecer a cada dia e lhe dar discernimento da sua palavra e sabedoria para o Senhor nos conduzir. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um feliz dia do pastor. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Graça e paz, amados. Queremos homenagear o pastor da nossa igreja pelo seu dia. Exemplo da palavra pastor. Bem, paciência. Sede vos também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 8. Apacentar. Apacenta o rebanho de Deus que está entre vós. Tenha cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas em ânimo pronto. 1 Pedro 5:2. S. Santificar. O mesmo Deus da paz o santifica em tudo. Tessalonicenses 5:23. T. Trabalho. Todo trabalho árduo traz proveito. Provérbios 14:23. Ó, ovelha. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. R. Recompensa. Porque a vossa obra terá recompensa. Segundo Crônicas 15:7. A família Martins deseja Feliz Dia do Pastor! Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Graça e paz, amados irmãos, boa noite a todos, muita saudade de todos vocês. Nós queríamos aqui representar o grupo dos Homens de Verdade, parabenizando o nosso pastor José Newton pelo seu dia, pelo dia do pastor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Parabéns, pastor, por esse dia tão especial na sua vida e na vida de nossa igreja. Deus te abençoe. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação.
Graça e Pai, amados irmãos. Nesse momento, iremos fazer uma homenagem ao nosso pastor pelo seu dia. Em Jeremias 3,15 diz: Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, do versículo 11 ao 12. Pastor José Nilton, a nossa igreja tem muito orgulho por tê-lo como orientador espiritual. O Senhor foi escolhido para ser um vaso de honra nas mãos de Deus. O Senhor é um pastor exemplar, é um grande amigo, a quem hoje nós desejamos um feliz dia do pastor. E que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Aqui vai um grande abraço da família Souza. Feliz Dia do Pastor! Querido Painho, hoje é um dia muito especial. É o Dia do Pastor. É um dia para recordar decisões e conquistas, falhas e limitações, renovar votos e curtir o tempo que passou. Também é tempo de relembrar momentos bons e ruins, de sorrisos e de lágrimas. Mas, acima de tudo, hoje é o dia de saber que você foi escolhido por Deus. Pois, em toda história de sua vida, em todos os acontecimentos, em todas as noites difíceis e também nas mais tranquilas, Deus esteve presente. Ele conhece e cuidou de você, desde o ventre da sua mãe. Jesus, que também morreu por você, disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nilton, nunca se esqueça que, mesmo sendo pastor, você também é ovelha. E o seu pastor é alguém maravilhoso, misericordioso e benigno. O seu pastor é tardio em irar-se e guiará você por veredas tranquilas. Mesmo em meio às dificuldades e até mesmo no vale da sombra da morte, não tenha medo. Apenas siga os conselhos e passos do seu e nosso bom pastor, Jesus. Ele é que vai te livrar do laço do passarinheiro. E, sob os seus cuidados, você encontrará a segurança que precisa. Ele vai em busca de uma única ovelha, porque ama a cada uma individualmente. Pastor, se um dia sentisse só, como uma ovelha desgarrada, fraquinha ou solitária em meio a um grande rebanho, lembre-se que ao lado do bom pastor nada lhe faltará. Parabéns, pastor. Que a alegria deste chamado brilhe mais e mais no seu coração e que outras ovelhas sintam a sua influência positiva de uma vida transformada, não por esforços humanos, mas pelo seu grande amigo e pastor, Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua fé, pela nossa família e estamos com você. Conte sempre conosco. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Pastor, seu chamado é intocável. Você é um ungido, escolhido por Deus. O meu pastor temor que abençoou, de palavra doce que bom, e fim no meu coração. Feliz do
do pastor. Feliz dia do pastor, pastor Neto. Que Jesus abençoe o Senhor e a sua família. Um bom pastor dá vida às suas ovelhas. Tchau, pastor. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Parabéns, pastor, pelo seu dia. Que Deus continue te abençoando. Graça e paz, amada igreja. Graça e paz, amado pastor. Por meio aqui deste vídeo, em nome da classe dos adolescentes da Escola Bíblica Dominical, venho aqui prestar uma singela homenagem ao Dia do Pastor. Para reflexão, deixo aqui o versículo que se encontra em João, capítulo 12, verso 26. A palavra de Deus na linguagem de hoje diz o seguinte: quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Neste versículo, principalmente no final, diz que o nosso Senhor Deus honra aqueles que servem a Cristo. E como a gente sabe, o nosso amado pastor José Nilton tem honrado no seu serviço, na qual lidera a igreja rumo à morada celestial. Desde já agradecemos o seu empenho, suas palavras, que sempre têm sido de grande construção para a nossa igreja. E como todos nós sabemos, tem um refrão de um hino muito famoso que resume também isso, que é: no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade em quem serve ao meu bom rei. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Olá, querido pastor, estamos nós aqui nesse dia especial, Dia do Pastor. Em nome da nossa Juventude Batista, nós queremos lhe parabenizar e desejar que o nosso Deus esteja presente sempre em sua vida e que o Senhor seja um instrumento em nossas vidas. Parabéns, pastor, que o nosso bom Deus continue te abençoando com muita saúde e dependência do Espírito Santo. Um forte abraço. A palavra de Deus diz que pastor é aquele que tem o propósito de cuidar do seu rebanho, cuidar das ovelhas. E diz que Jesus é o sumo pastor. Então, venho, em nome da sala dos jovens, parabenizar o pastor pelo seu dia. Feliz Dia do Pastor. Que Deus lhe abençoe. Amamos o Senhor. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Graça e paz, pastor. Aqui estamos esse dia, Dia do Pastor Batista, com muita alegria, com muito amor no coração. Em nome da Secretaria da Igreja e em nome também de todos os jovens, nós queremos lhe desejar feliz Dia do Pastor. Sabemos que a palavra nos diz lá em João 10:11 que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, que o seu ministério continue sendo guiado por Deus, que Deus continue lhe ajudando a cuidar de suas ovelhas aqui na terra, porque sabemos que é uma missão bem difícil, mas sabemos que o Senhor lhe chamou para esta grande obra e assim Ele tem lhe capacitado. Quando toda essa fase difícil passar, nós poderemos nos rever e poderemos pessoalmente dar aquele abraço e aquele aperto de mão, lhe desejando feliz Dia do Pastor. Que Deus lhe abençoe. Pastor, seu chamado é intocável. Você é um ungido, escolhido por Deus. Graça e paz, irmãos. Nós fazemos parte do corpo diaconal. Queremos parabenizar o pastor pelo seu dia. Parabéns, pastor. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe agora, que Deus lhe abençoe por essa vida fora. Amém. Graças e paz, meu pastor, pastor José Nilton, passando aqui também para lhe desejar os parabéns por este dia, o Dia do Pastor, e nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu ministério.
Louvamos a Deus pelo trabalho que o Senhor tem desenvolvido em nossas vidas e a forma como o Senhor tem conduzido este rebanho. Reitero aqui mais uma vez o nosso compromisso e a nossa disponibilidade em lhe ajudar nesta missão que é de salvar vidas, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Um forte abraço, fica na santa paz do Senhor Jesus. Dimites Matias, ser pastor. Ser pastor é oferecer o barquinho da própria vida para Jesus usar, para que o mundo sofredor e aflito possa no pastor bendito encontrar a bênção de sorrir e cantar. Ser pastor é ser escolhido para levar a grande comissão, é ser abençoado, submisso, forte, é não temer a morte, é ser outro Simão. Ser pastor é ter o privilégio, o grande privilégio dado por Jesus, levar a paz onde existe guerra, levar riqueza aos pobres da terra, onde há choro, o riso, onde há trevas, a luz. Ser pastor é ser humilde e santo, imitando o mestre, o divino pastor. É dar pelas ovelhas sua própria vida, é morrer na lida, é morrer de amor. Ser pastor é receber a graça de aqui no mundo a todos ajudar. E enfim, vencida a última carreira, encontrar feliz na hora derradeira o mestre, as ovelhas na praia do outro mar. Nós que fazemos parte da congregação Manancial queremos agradecer. Irei deixar um versículo que fala: um chamado regado de muito amor, lágrimas e sorriso. Que Deus continue lhe abençoando. Agradeço a Deus pela sua vida e pelo cuidado que o Senhor tem tido com as ovelhas do Senhor. Em nome da congregação Manancial. Obrigada, pastor Nilton, por tudo. Que Deus abençoe. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Em homenagem ao Dia dos Pastores, eu irei cantar esse louvor. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é um ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que eu fiz essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir
age através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo para mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho para onde eu devo ir. Por isso que eu fiz essa canção em homenagem a ti. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai que está no céu, santificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer neste momento pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Neste dia que estamos comemorando o Dia do Pastor, queremos te agradecer pela vida do pastor José Nilton. Continues abençoando teu servo, Senhor, dando-lhe cada dia mais sabedoria, saúde, para que ele possa conduzir o seu rebanho à luz da tua palavra. Senhor, queremos te pedir que abençoe também a sua família, para que juntos possam levar o teu evangelho às almas perdidas. Continua nos abençoando, em nome do teu Filho Jesus é que te oramos. Amém. Domingo passado foi mesmo um dia marcado por muitas palavras de incentivo, algumas outras me parabenizando pelo Dia do Pastor. Esta gravação que foi colocada aqui, acompanhei agora, mas ela foi guardada em segredo absoluto até o domingo à noite. Depois das nossas tentativas frustradas aqui de realizar a transmissão, recebi essas mensagens já via WhatsApp, foi postado lá no grupo da igreja, palavra de incentivo, de encorajamento, palavras de agradecimento. Mas essas homenagens e essas palavras de agradecimento que foram postadas aqui nessa noite são as que foram elaboradas, né, por meio de gravações, tantas outras. E eu quero aproveitar para agradecer de todo o coração pelo carinho, pelo cuidado que tem sido demonstrado pelos irmãos também durante esses dias de pandemia. Então, louvado seja Deus pela vida da igreja, louvado seja Deus pela vida dos irmãos, e o meu sentimento é de gratidão. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa demonstração de amor e feita com tanta disponibilidade, com tanta espontaneidade, né? Então, além dos adultos aí tentando de alguma forma encorajar ou agradecer, a expressão das nossas crianças com toda a voluntariedade, com toda a simplicidade. Meu agradecimento. E eu fiquei tão empolgado aqui, revendo e acompanhando, e eu não deixei o abraço de Samira. Então, acho que todos os outros aí eu deixei um abraço. Mas se alguém não recebeu esse abraço virtual, então quero aproveitar tanto deixar esse abraço aqui, esse abraço para os que organizaram, nossa irmã Lília e toda essa equipe aí, mas um abraço para toda a igreja, porque essa demonstração de carinho foi, sem dúvida, uma representatividade da igreja. Então, meu abraço para toda a igreja, meu abraço para todos aqueles que nem são da igreja, que lembraram desse dia, que me conhecem, que mandaram alguma palavra de incentivo, de encorajamento. Eu tenho alguns pastores hoje no ministério que em algum momento eu orientei, e aí eu recebi também de colegas, mas recebi palavra de gratidão
na semana passada. E um dizendo assim, que no meu tempo de seminarista, quando ia para a casa dele, que ele sentiu-se vocacionado pelo relacionamento que desenvolvemos. E ele fez um agradecimento no domingo passado, né? Aproveitei para parabenizá-lo também, que hoje é meu colega de ministério. Então, eu quero agradecer aos irmãos, agradecer a Deus pelo privilégio. E como eu não posso pagar, e toda essa demonstração de fato não tem preço, eu quero agradecer orando mais uma vez pela sua vida, pela sua família, orando pela igreja. E esse momento de pandemia, até as homenagens virtuais provocam assim, esse sentimento que as palavras não conseguem descrever. Então, eu quero agradecer de coração por todo o cuidado, por todo o carinho dos irmãos e irmãs. Ó Deus querido, Pai bendito, eu te agradeço pelo privilégio de ser teu filho. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor mesmo me convocou ao ministério e tem usado a minha vida como um instrumento nas tuas mãos. Quero, meu Pai, te agradecer pela vida da primeira igreja batista aqui em Araçoiaba. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que compõem essa igreja. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E aprove ao Senhor, mesmo nesse momento de pandemia, estarmos aqui, juntos, unidos, pelo mesmo propósito de te servir, apesar de estarmos distantes e confinados nas nossas próprias casas. Mas eu te peço, meu Pai, que o Senhor continue presente em cada família, em cada lar, e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. E que enquanto esse tempo marcado por incertezas durar, queremos te pedir, ó Deus, é que o Senhor continue conosco, nos encorajando e nos fortalecendo, nos usando para encorajar uns aos outros, para suprir as necessidades uns dos outros. Mas quando tudo isso passar, ó Deus, que possamos continuar nesse mesmo propósito, colocar as nossas vidas nas tuas mãos para a glorificação do teu nome. Use-nos, ó Deus, independente das circunstâncias. Fortaleça e encoraje-nos, ó Deus, independente das circunstâncias. Porque nós queremos estar na tua presença. Porque estaremos seguros nos teus braços e nas tuas mãos, ó Jesus, temos a certeza de que ninguém poderá nos arrebatar. Pedimos, meu Pai, mais uma vez, que nos dê uma semana na tua presença. Pedimos, Senhor, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito continue envolvendo as nossas vidas e todo o teu povo espalhado pela face da terra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Uma semana de paz na presença do Senhor. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, a minha esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar, eu sorri, a minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor.
lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar, A minha esperança está no Senhor. eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham o tremor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. No Senhor. Está no Senhor.